quero falar de uma mulher cananeia, cananeus, com dupla nacionalidade, Ciro-fenícia, da cidade de Tiro e Sidom. Tiro na Fenícia, Sidom na Síria. Essa narração conta a história de uma mulher simples, uma mãe simples, obstinada. Conseguiu, através da humildade e do quebrantamento, convencer a Deus, conquistar o coração de Deus. Essa história se encontra no livro de Marcos, capítulo 7, aonde começa explicando que por causa da perseguição e do embate ferrenho com os fariseus, Jesus havia se retirado da Judéia e estava a caminho da Galileia. Ali ele teria mais liberdade para pregar. Jesus continuava o seu ministério, ensinando acerca do reino de Deus. Entretanto, não satisfeitos com os acontecimentos anteriores, os fariseus enviaram de Jerusalém uma comitiva para interrogar o mestre. Eu quero falar da tradição dos anciões que havia nessa época. Porque após vários temas discutidos e respondidos sem ter nada do que acusá-lo, os fariseus passam a difamar os discípulos de Jesus, dizendo que eles não seguiam a tradição dos anciões e comiam sem lavar as mãos. Vale ressaltar que Jesus lhe dá uma resposta, afirmando que a lei de Moisés nada dizia contra aquele fato e que a contaminação espiritual parte do coração humano. Ela deveria ser observada. Porque o coração humano se contamina facilmente com ceticismo, arrogância, soberba, prepotência de pessoas cegas que se rotulam religiosas. Normalmente, os religiosos são cegos espirituais, contaminados com aquilo que come do mundo secular, em seus negócios, em seus comércios, em suas prostituições, em suas ambições, em suas conquistas terrenas, desejos concupiscivos carnais, em zona de conforto, em zona de deleite, em zona de prazer, de viver no secularismo de uma sociedade entrevada na mão de Satanás, sobre o seu domínio, sobre a sua regência. Os religiosos têm fama de que vivem, mas são mortos, pobres, cegos e nu. Laodiceia dos tempos modernos. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Esse registro de Marcos, capítulo 7, verso 15, deixa bem claro que se tu for fiel, não há nada que tu coma que te contamine. Se comer coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Mas o homem infiel
principalmente o religioso, o que sai da boca dele contamina tudo e a todos, menos aos fiéis de Deus. Se você não for fiel para juntar com Deus as ovelhas e o cordeiro no seu aprisco, automaticamente você as espalha, deixando elas à mercê do lobo, da ursa e do leão. Às vezes as convertendo em bodes e cabritos, para bem longe do aprisco do Senhor. Jesus repreende, revelando que esses religiosos, eles sim, transgrediam a lei de Moisés, a lei de Deus. Porque a lei de Moisés mandava cuidar dos pais idosos, do pobre e do oprimido, da viúva, do viúvo, do idoso, da idosa, do órfão, da órfã, do pedinte, do pobre e do necessitado. E eles não estavam sequer cuidando dos seus pais idosos, consanguíneos. Pois tinham uma tradição de dizer aos seus pais que a ajuda que poderiam dá-los, dariam-na ao templo. Em vez de ajudar os pais, financeiramente ajudava ao templo. Jesus denunciou que eles estavam transgredindo a lei, a começar dentro da sua própria casa e posteriormente fora dela. Porque quando deste a qualquer um dos pequeninos do Senhor, estava dando ao próprio Senhor da vida. Aqueles religiosos estavam cegos, achando que estava tudo certo. Achando que podiam deixar de cumprir aquele mandamento. Mas Jesus condena a atitude dos fariseus, dos religiosos, que estava se escandalizando de tal forma com as acusações e denúncias de Jesus que o clima passa a ser mortal. Jesus sabia que já não haveria um meio de conciliação. Ele sabia que eles o procuravam, de alguma forma, prendê-lo e matá-lo. Jesus faz então uma outra retirada pontual, desta vez para as regiões de Tiro e Sidom. Ali o mestre ficaria algum tempo para descansar destes embates, deixar que as animosidades esfriassem e planejar os próximos passos que daria na evangelização de Israel. É neste contexto que aparece uma cananeia, grego, Ciro, fenícia, de nação, rogando por sua filha. Ao ouvir falar que Jesus estava naquela região, esta mãe obstinada parte para um duro embate a fim de conseguir a libertação de sua filha. Ela vinha clamando bem alto, clamando, suplicando, rogando, invocando o nome do Filho do Senhor, gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O evangelista Mateus descreve que Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Vale ressaltar que Tiro e Sidom estavam localizadas na Fenícia, atualmente o Líbano, da Galileia.
Historicamente, vale ressaltar que desde os dias de Pompeu, no ano 64 a.C., a Fenícia estava anexada à Síria. Sidom distava aproximadamente 32 quilômetros de Beirute, a capital do Líbano hoje. Tiro era uma famosa cidade na antiguidade, pois os fenícios dominavam o mundo da navegação. Os reis de Tiro, no Antigo Testamento, lá no passado, bem remoto, haviam feito uma aliança com Davi, feito também uma aliança com Salomão, em que enviariam madeira e mão de obra especializada para a construção do templo. Inclusive bronze, a qual eles dominavam muito bem. E Salomão construiu 2 colunas de bronze com os funcionários de Tiro. E essas 2 colunas de bronze não tocavam no teto do templo. Havia um propósito nisso. Essas colunas de bronze iriam tipificar o homem. Mas o templo de Deus não dependia desse homem para nada, para sustento algum. Sustentação nenhuma. Ela poderia subsistir sem a dependência do homem. Mas esse homem, esse bronze, tinha que ser polido todos os dias para que, pela manhã, quando os visitantes viessem visitar a Deus na sua casa, viessem consultar a Deus na sua casa, a primeira coisa que ele se deparasse era com a coluna de bronze polida, devidamente polida, para que o sol batesse sobre ela, refletisse sobre ela, estando sobre ela, iluminasse todos que viriam a Deus, mas teria que passar pelo homem que estava junto ao templo de Deus. Era o próprio templo de Deus. Templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso você precisa ser polido todos os dias, com orações, louvores, clamores, súplicas. Você precisa se limpar todos os dias, se polir todos os dias para que o sol da justiça brilhe sobre a tua vida. Quando alguém quiser ver Deus, falar com Deus, possa encontrar Deus em você. Templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Lavado e remido, polido, consagrado, mergulhado no mais alto nível de águas profundas, límpidas e cristalinas. Salomão enviou ao rei Hirão e seus sucessores mantimentos e cereais que a população de Tiro precisava. As consequências deste acordo acabaram por ser catastróficas para Israel. Porque Salomão pecou no seu adultério, tanto carnal quanto espiritual, e posteriormente Etbaal, sucessor de Hirão, fez essa aliança com Israel corrompida em seu reino, através do casamento de sua filha Jezabel com o rei Acabe. Jezabel introduziu o culto a Baal entre os israelitas, o que levou à ira divina e desembocou nos cativeiros assírios e babilônicos uma ira tamanha. Para piorar a situação, segundo os registros históricos, aquela mulher cananeia do tempo de Jesus vinha da descendência histórica daqueles povos que trouxeram tanto sofrimento ao povo de Israel, por meio de Jezabel. Observe que Jesus não responde à mulher cananeia com a imediata ajuda. E fica em silêncio. Nenhum motivo é apresentado. Porém, aqueles fatores históricos, étnicos, culturais, religiosos, econômicos e políticos passavam muitas razões para Jesus ignorá-la.
Aquele silêncio foi como uma resposta, mostrando toda aquela barreira psicológica que os separava. Era também como que Jesus estivesse dizendo que ainda não havia chegado a hora de atender aos gentios. Não estava nos planos de Deus, naquele momento, atender aos gentios. Primeiro, Jesus veio para o que se havia perdido na casa de Israel. Mas a mulher cananeia, querendo quebrar um protocolo, não desistiu e, com o coração quebrantado, humildemente jogou-se aos seus pés e o adorou. Deus não resiste a um coração quebrantado. Uma pessoa que está totalmente desprovida da ajuda da sociedade, porque também era mulher, desprezada, sem marido, sem família. Então Jesus disse, com ela prostrada aos seus pés, deixa primeiro eu saciar os filhos. Em outras palavras, o povo judeu. Porque não convém eu tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Marcos capítulo 7, versículo 27. Olha, que aparentemente parece até um esculacho, uma afronta. Chamou os povos não judeus, nós gentios, de cachorrinhos. E de fato o somos. Cães gulosos, cães raivosos, que só pensam numa coisa: comer, comer e comer. Comer, comer, beber, beber, e que nem cachorrinhos casasse e dasse casamento. Encachorradas. Desculpa a expressão, mas a humanidade adora uma cachorrada. Não é à toa que temos 8 bilhões de cachorrinhos no mundo. Cães gulosos, cães raivosos, cães pitbulls. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou dizendo. O que você faria se você tivesse recebido essa resposta de Jesus? Vou lançar pão primeiro para os judeus. Não me convém lançar pães agora para vocês, cachorros, cães. O que você faria na hora? Se Jesus aparece e fala isso para tu. O que você faria se Jesus aparecesse e falasse assim? Aparecesse para você e você falasse: Jesus, tu apareceu para mim. Resolve meu problema financeiro. Tô duro que nem coco, desempregado, então ganhando mal, não dá para comprar nada. Resolve meu problema clínico médico, tô doente, passando mal, dou aqui, dou ali. Resolve meu problema. Minha causa judicial. Meu problema conjugal. Resolve meu problema. Resolve meu problema de aflição, tribulação, que me atribula, que me aprende, que me assola, que me atenta, que me deprime. Resolve o problema. Aí Jesus olha para você e fala assim: olha só. Primeiro eu vou cuidar dos filhos de Deus. Não convém que eu tire o pão deles e dê a vocês, cachorrinhos. O que você faria? E ele, cantasse para subir. Você faria? Bom, o que você faria eu não sei. Eu sei que a mulher cananeia, essa, não desistiu. Essa mulher não desistiu. E com o coração quebrantado, se manteve em estado de humilhação, de joelho dobrado, mesmo diante dessa resposta que aparentemente é humilhante, ultrajante.
Ela estava sendo humilhada por Jesus. O problema é que no caso dela, ela se humilhou mais ainda. Quando disse: sim, Senhor, você tem razão. Somos cachorrinhos mesmo. Não somos oliveira verdadeira. Somos oliveira sem préstimo algum, amargo. Um coração mais enganoso e doentio do que tu possa imaginar. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Marcos capítulo 7, versículo 28. Uma resposta que vai além das barreiras morais, históricas, étnicas. A sua auto-humilhação e quebrantamento foi tamanho que o próprio Jesus, sendo o Senhor da fé, sendo a fé encarnada, admirou-se dela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sarada. Há um registro disso em Mateus, capítulo 15, verso 28. Jesus não teve mais o que dizer. A fé daquela mulher era imbatível. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi já dizia isso no Salmo 51, verso 17. Se há algo que Deus não resiste, é a perseverança associada à fé. Nós, maranatas, temos perseverado e crido que o arrebatamento é agora, sem saber o dia, a hora, mas é agora. E nós se humilhamos diante de uma multidão que zomba e escarnece da nossa fé e da nossa perseverança. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 7, que devemos pedir, que Ele nos revele o profundo, oculto, escondido, a redenção, o arrebatamento, e nos será dado. Devemos buscar intimidade com o Senhor e a encontraremos. Devemos bater a porta do céu e ela se abrirá para nós. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se lhe abre. A mulher Ciro-fenícia, a mulher cananeia, conseguiu mudar os planos divinos naquele dia, mediante a sua fé e a sua perseverança e sua humilhação. Jesus não queria ser incomodado por ninguém. Jesus foi para Tiro e Sidom para dar um tempo, descansar, relaxar. Ele não veio pregar para os gentios. Ele tirou um período nas nações gentílicas para descansar. Mas aquela mulher quebrou o protocolo. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela região. Mas aquela mulher soube. Ele não pôde ocultar-se dela. E ela quebrou um protocolo. E o que ele fez por aquela mulher, ele não conseguiu fazer por nenhuma judia. Porque não havia fé o suficiente para isso. E nem o povo perseverava em conhecer o tempo e a estação da sua visitação. Da visitação de Deus na terra. Era tudo hipócrita. Daquela forma, aquela mulher gentílica prevaleceu
e deixou Deus alegremente derrotado. Ela deixou Deus feliz. Contentemente na sua incapacidade de dizer não para aquela mulher. Deus é invencível, mas gosta de se deixar vencer pelos seus servos, fiéis, prudentes, com azeite, com fé, com perseverança. Deus é imutável, mas gosta de alterar seus planos em favor do seu povo. Ele decidiu ia destruir os judeus, povo de Abraão, e comunicou isso a Moisés. Mas Moisés conseguiu alterar seus planos com um bom diálogo e sem soberba no coração, porque Deus iria fazer de Moisés uma outra grande nação. Já não seria mais um povo abraâmico, israelita, judaico, mas seria um povo mosaico, cheio de prosélitos. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Deus deixa claro que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é cheio de sabedoria, mas gosta de ser surpreendido pela sabedoria de um coração que ama. Ó mulher, quão grande é a tua fé! Seja isso feito para contigo, como tu desejas. Ó Maranata, espero ser grande a tua fé, a sua perseverança, o seu amor, para que juntos possamos entrar no reino do Senhor e participarmos com nossos familiares da presenteação de galardão e da cerimônia do casamento, proporcionada pelo arrebatamento. Que eu não sei o dia e a hora, mas sei que é agora. Ricardo Luiz. Muito feliz. Muito feliz.